Bom dia, hoje, 19 de agosto de 2020, dia do historiador, por acaso, 10 horas e 3 minutos. Programa de educação tutorial PET História inicia agora mais uma recolha documental do projeto Memórias da Historiografia Cearense. A entrevista resultante deste trabalho comporá o acervo do setor audiovisual do Núcleo de Estudos e Documentação Histórica, NEDIS, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e estará disponível para consulta pública na certeza da contribuição dos estudos do PET do acervo do NEDIS para as pesquisas vindouras no campo da historiografia produzida no Ceará. Nosso convidado de hoje é o professor Sebastião Rogério de Barros da Ponte, o professor Tião, da UFC. Tião é graduado pela UFC e também mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC, lá de São Paulo. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, e tem dedicado seus estudos principalmente aos temas relacionados com controle social, urbanização, autoritarismo, modernidade e cidadania. O professor Tião foi professor adjunto do curso de História da UFC, tendo ingressado naquela universidade em 78 e ali trabalhado até 2016. Tenho o prazer de dizer que o professor Tião foi um dos meus professores e um dos meus queridos professores na universidade. Professor Tião, muito bem-vindo, um prazer estar com o senhor. Prazer todo meu também, Tito, e um prazer revê-lo. Pronto. Então, professor, vamos começar a entrevista com a seguinte situação. Diga seu nome, data de nascimento e fale um pouco sobre sua infância. Meu nome é Sebastião Rogério de Barros da Ponte. Recebi o nome Sebastião porque nasci no dia do santo, São Sebastião, dia 20 de janeiro de 1954. E passei uma infância muito feliz, morando no centro da cidade, na Avenida Tristão Gonçalves. Então, eu ia ali ao centro, já com 10 anos, 11, já ia sozinho, às vezes procurando meu pai, que já aposentado, ficava conversando com os amigos na Praça do Ferreira. E eu acho que ali começou a germinar essa semente de interesse pela história de Fortaleza, a história, sobretudo, do momento em que a cidade se torna uma cidade maior, mais moderna, coisa que muitos anos depois eu ia tratar no meu mestrado. E assim, brincando na calçada, embora passasse ônibus e carros na Avenida Tristão Gonçalves, mas não era tanto, brincava com meus irmãos e amigos de bola na calçada e em fim de semana, sobretudo no domingo, a gente brincava mesmo, era no asfalto, porque aí que raramente passava algum veículo. Bom, felizmente, apesar de brincar em meio a essa movimentação urbana, nunca me ocorreu nada de mal, nem atropelamento, coisa assim. Muito bem. Dudu? Bom dia, professor. Bom Nosso dia. próximo ponto é um pouco sobre essas motivações. Por que você escolheu história? Pois é, eu tive ótimos professores de história no ginásio HP dos Santos, onde eu estudei o primário e o ginásio, e depois no científico, na época chamado de científico e pré-vestibular também, e foi desenvolvendo em mim essa inclinação para a história. Mas na época que eu fiz o vestibular, a gente fazia por área, né? Para humanidade, para ciências humanas ou para ciências exatas. Eu vi para humanidade, porque eu nunca fui muito bom em ciências exatas, física, química, matemática. E, e dependendo da colocação, e a minha não foi boa, a gente entrava numa sala lá na UFC e escolhia os cursos que ainda tinham vagas. Quando eu entrei, ainda tinha vaga para História, para Educação e Letras.
E eu, opa, ótimo, vou escolher História porque estava entre as minhas preferidas. A outra é Psicologia. Tá? Então, né, fiquei satisfeito e fui fazer o curso, né? Fiz o vestibular já pensando em História. Interessante que no primeiro ano do curso de História, a gente não tinha disciplinas de História. Eram as disciplinas do ciclo básico. Era em toda língua portuguesa, introdução à língua portuguesa, a sociologia, a filosofia, a psicologia, a educação, a economia, tá? E nem a gente nem tinha contato com professores de história. Só depois de um ano desse ciclo básico é que a gente se mudou. A gente se mudava lá para o CH2, Centro de Humanidades 2, né, onde conheceríamos os nossos professores e teríamos efetivamente disciplina. E nesse ano que se passou, eu recebi 2 convites para mudar de curso. Um da professora de psicologia, a professora Isolda Bezerra de Menezes, e a professora também de pedagogia, que eu não me lembro o nome. Né? Elas falaram para mim mais ou menos a mesma coisa. Olha, eu acho que você faria um bom curso de psicologia ou de pedagogia, seria um bom psicólogo ou um bom pedagogo, você não quer transferir de curso, né? Certo? E apesar de ainda distante das aulas de história, mesmo assim eu resisti à tentação e respondi para elas que não, eu preferia ficar no curso de História mesmo, que era o curso que eu tinha escolhido, e então era uma paixão que eu já trazia desde o colégio, né, o colegial. Tá? Boa. E o senhor É, fez a Só, só, graduação... só, Pois só não, pois não. ressaltando que muitos colegas usavam o curso de História como um trampolim, né? A maioria queria, na verdade, Direito, e como não conseguiu boa colocação, eles entravam no curso de História para depois se transferir para o Direito em caso de vaga. E realmente alguns colegas fizeram isso, mas eu me mantive firme ali na opção pela História. Muito bem. E o senhor fez a graduação na UFC. O senhor pode falar desse tempo de graduando? Sim, eu entrei no meio do ano de 74, terminei exatamente 4 anos depois, né, em julho de 78, tá? E nesse período, veja bem, pelo menos até 1976, metade mais ou menos do curso, as nossas aulas mais interessantes eram... as aulas não, os professores de história, alguns, como a professora Simone Souza, a Célia Guabiraba, que eram as professoras mais, digamos, politizadas, elas utilizavam muito textos e livros de sociologia, porque nessa época aí a sociologia era bem mais crítica do que a história. Os livros de história não eram, né, lá muito relevantes nesse sentido de uma interpretação mais profunda da nossa história, salvo livros de historiadores marxistas assumidos, como Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Júnior. Tá? Então, de formas que líamos texto do Celso Furtado, do Ottaviani, do Florestan Fernandes, para a gente compreender melhor a realidade pela qual estávamos passando. E veja bem, eu, no meu caso, eu sabia que existia uma ditadura, estava em plena ditadura e naquela época, 74, 78, era o auge da ditadura mais, né, mais virulenta, tá? Era o período do presidente Médici, ok? E lá no curso de História, com essas leituras e com essas professoras, sobretudo essas
duas que eu citei, não menosprezando os demais, mas essas eram que eram mais, né, que eram mais críticas, né, nos chamavam mais atenção para a realidade presente daquela época, é que eu fui me inteirar realmente da realidade que vivíamos, né, que estavam sob um regime ditatorial ferrenho, muito repressor, né? E assim, eu acho que eu cheguei à idade da razão mesmo no curso de História. Tá? E aí, depois também palestras, etc. E também, devido a eu, né, me destacar nos estudos, nas avaliações, comecei a receber convites para participar de pesquisa. Primeiro com a professora Luciara Aragão, pesquisa sobre a seca no Ceará, né, com a utilização de história oral. Né, entrevistamos vários políticos e técnicos e agrônomos, né, a respeito da seca no Ceará. Depois, a professora Célia Guabiraba também me convidou, tudo isso ainda no tempo de aluno, né, do curso. Me convidou também para participar de uma pesquisa sobre a história da agricultura no Brasil, e ela ficou responsável pela parte da história da agricultura no Ceará. E eu compus uma equipe junto com outros, que tinha sociólogos também, tinha antropólogos. E nessa época a Célia Guaviraba já tinha aquele jornal Mutirão, que era um jornal alternativo, né? Dos tipos de tabloides que existiam na época, como o Movimento, chamada Pequena Imprensa, né? Que era de esquerda, crítica. Tinha também o jornal Em Tempo, tinha o jornal Opinião, e o nosso jornal local aqui era o Mutirão, do qual não cheguei a participar. Mas da pesquisa, sim. Né? Eu também aproveitei as monitorias, né, as seleções de monitoria, fui monitor pelo menos umas 3 vezes, da professora Valdelice Carneiro Girão, que era professora de História do Ceará, fui monitor também da professora Simone Souza. Então, todas essas experiências de pesquisa, das aulas, né, também das aulas de exposição oral e dos debates, né, as palestras que a gente também ia assistir e vendo também crescer o movimento estudantil, do qual eu participei, mas não assim no front. Me inteirando de tudo aquilo que estava assistindo. De formas que eu realmente aproveitei as várias oportunidades que me deram no curso, né, para me construir enquanto historiador. Na pesquisa, na história oral, né, na pesquisa de campo, e aí, por exemplo, aí eu fui conhecer, de fato, o setor de obras raras da Biblioteca Pública, do Arquivo Público do Ceará, né? Tive todo essa iniciação que me foi bastante proveitosa para a minha formação de historiador.